Há um fenômeno curioso ocorrendo aí com as milícias digitais e com os robôs. Eu tenho aqui nos meus comentários criticado permanentemente a família Bolsonaro. Não há reações dos robôs, mas uma crítica que eu fiz ao ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, provocou uma revoada enorme de robôs e de partidários dele, com aquelas ofensas habituais, né? Mau domínio do português, palavrões, acusações, o que mostra que toda essa fauna da ultradireita já está migrando para o Sérgio Moro. Isso é possível ver nas manifestações agora do próximo dia 15, em que houve um racha aí entre os bolsonaristas e o pessoal do Moro. E o Moro ele vai assumindo gradativamente, apesar da submissão quase escandalosa aí ao Bolsonaro, só volta a beijar na boca, né? Ele vai assumindo, por pressão desses grupos aí, a posição de liderança da ultradireita efetivamente. É o sujeito mais perigoso aí, nós já mostramos aí várias medidas dele aí, que atropelando Constituição, atropelando direitos. E é interessante, quando você vê nesse momento, o Lula hoje estava em Paris, ganhou o título lá de cidadão de Paris. Aqui você tem aqui as manifestações lá, as cenas lá, o que mostra, foi recebido pelas maiores autoridades francesas e comprova aquilo que o Steve Bannon tinha dito dele. O Lula hoje é a grande referência da social-democracia. É visto mundialmente aí pela social-democracia como estadista e pela ultradireita como adversário. Ou seja, toda a campanha da Lava Jato, junto a esses setores de centro-esquerda e esquerda na Europa, foi desmascarado aí pela campanha muito bem feita de juristas de esquerda aqui brasileiros, desmanchando aí o que houve de manipulação. Então ele continua com esse prestígio. É interessante, se você for analisar o jogo mundial e a maneira como o Brasil se coloca no jogo mundial, você tinha o Partido Democrata americano com ligações históricas aí com o Fernando Henrique, isso aí desde os tempos do SEBRAP lá atrás. O Fernando Henrique tinha, eu lembro, acho que em 88, 82, que eu fui passar uma temporada do mês nos Estados Unidos a convite do Departamento de Estado, e na viagem encontrei o Fernando Henrique, né? E eu pedi indicações de pessoas com quem eu poderia conversar nos Estados Unidos. Ele indicou o Abraham Lowenthal, que era o grande guru ali do Centro de Inteligência do Partido Democrata. E com o Clinton, os dois são muito parecidos, Fernando Henrique e o Clinton, tentam estabelecer um espaço com o grande capital, sempre foi isso aqui, com a financiarização, ambos fizeram a mesma coisa. Agora o Fernando Henrique não ganhou expressão mundial dentro dessa linha, mesmo representando, digamos, uma aliança relevante do grande capital nos países emergentes, né? Já o Lula se transformou numa referência, desde que saiu do governo lá atrás, numa referência mundial, um pouco empanada aí pela crise da Lava Jato, mas hoje em dia recuperou aquela posição, e é um sujeito da paz. Esse é o ponto. Por que o Lula se consagrou? Não é porque é um cara da guerra, é porque é um cara da paz. Aquilo que o Obama dizia, que Obama, digamos, seria o paralelo do Lula nos Estados Unidos. O Obama tentou estabelecer um conjunto de políticas sociais lá e avançou em alguma coisa e foi impedido pela cabeça aí do Partido Democrata, ligado ao Wall Street, ligado a todos esses. E o Lula conseguiu aqui, num período, ele conseguiu montar essa Pax brasileira que permitiu inclusões, permitiu universalização de vários serviços que estão hoje sendo demolidos pelo Bolsonaro e pelos filhos da Lava Jato aí. Mas quando você olha a dimensão do Sérgio Moro e a dimensão do Lula, entrou circunstancialmente aí um juiz medíocre, provinciano de interior. Aliás, outro dia eu conversava com colegas dele lá, e eles falaram, não, a esposa dele é muito mais articulada, muito mais política do que ele. Ele conseguiu um espaço, porque aquele espaço foi aberto pela toda essa onda que surgiu contra esse papel do Lula, referencial do Lula. Quando o Sérgio Moro é homenageado em salões dos Estados Unidos, do Mônaco e tudo, é o grande capital que fala, poxa, agora temos espaço para
para entrar no Brasil, não porque o Lula tivesse qualquer sintoma chavista, mas é que o Estado, quando ele ocupa espaço, serviço público, tudo, que tem que levar serviço público para a população, você tem hoje o setor privado que quer disputar isso aqui. Então, a educação é um direito, mas o setor privado ele quer entrar nessa área. Pega saúde, o desmonte do SUS. Ontem eu estava vendo, esses dias aí, as estatísticas aí, o maior aumento que teve de emprego foi nos serviços de saúde privados. E fora a privatização que abre espaço para grandes negócios. E além disso, os campeões nacionais aí, o Lula estava Dilma jogando no mundo aí um conjunto de empresas brasileiras disputando com esse grande capital, na área de infraestrutura, na área dos trabalhos de empreiteira e tudo. Então, digamos, se tentou criar o Moro como uma referência de agradecimento pelo que ele fez politicamente, usando a Lava Jato politicamente contra o Lula, embora tivesse todos os elementos lá dessa imprudência monumental aí de lotear algumas diretorias da Petrobras, né? Mas hoje o que está acontecendo? O Moro, ele não tem dimensão política, ele é extremamente limitado. Ele está sendo jogado para a ultradireita, porque ele tem esse pensamento de ultradireita, do punitivismo, do bandido é bandido. Mas quando você pega o episódio do Ceará, aí você mostra o que é o risco Sérgio Moro. Ali ele manda, a defesa que ele faz dos amotinados é uma das coisas mais imprudentes que eu já vi, e que eu acho que os profissionais das Forças Armadas já viram. O amotinado, você não pode tratar com descendência. Você tem que... O motim, ele quebra a pedra angular das Forças Armadas e das Forças Policiais, que é a hierarquia. Isso não pode acontecer. Quando eles saem à rua, encapuçados, ocupando escolas, furando pneus e tudo, mas não pode de modo algum ser tratado como cidadãos normais. E o que o Moro faz? Manda a Força Nacional com um comandante que estimulou a rebelião desse pessoal. Olha, dá uma olhadinha aqui, olha essa cena dantesca. Esse é o comandante das forças de ocupação lá, da Força Nacional. A situação aqui, só falar uma coisa. Encerrando essa paralisação hoje, podem ter certeza. Os senhores vão sair daqui o tamanho do Brasil, da forma que cantaram agora. Já são grandes, já são corajosos, é muita coragem fazer o que os senhores estão fazendo. Não é para todo mundo. É aquela coisa, os covardes nunca tentam, os fracos ficam pelo meio do caminho. Só os fortes conseguem atingir os seus objetivos. E vocês estão atingindo objetivos. Vocês movimentaram toda uma comissão de poderes constituídos do Estado cearense e do Estado brasileiro do governo federal. Então os senhores se agigantaram de uma forma que não tem o tamanho. E é o tamanho do Brasil que vocês representam. Então, Deus ilumine os senhores novamente. O Fabinho vai passar para a votação agora. A ameaça é óbvia. Para conter essa ameaça, houve a necessidade de um conjunto de governadores, incluindo de São Paulo e do Rio, oferecerem soldados da PM estaduais para irem até o Ceará conter o motim. Ou seja, como é que você faz um negócio desse? A pessoa que estimulou o motim, diz que quem fez o motim é do tamanho do Brasil, pessoa encapuçado, furando carros, pneu de carros da polícia, ocupando colégios, deixando 200 mortes aí. E de repente um sujeito que não é um sujeito qualquer, é o comandante da Força Nacional que foi lá, indicado pelo Sérgio Moro, endossado pelo Jair Bolsonaro. Ele vai lá e diz o seguinte: se fizerem isso, vocês ficam do tamanho do Brasil. E daí o que acontece? Daí o Bolsonaro, aliás, o Moro entra de novo na parada e diz que graças ao governo federal que houve a paz do Ceará e tudo transcorreu normalmente. 200 mortes. Pega no mínimo 180 mortes aí provocadas por esse motim. Ele fala que foi graças a ele estimulando o motim, passando a mão na cabeça dos soldados. Então vocês veem por aí que nós temos um jogo perigoso pela frente. Tem um sujeito perigoso pela irresponsabilidade e pela falta de
de limites, que é o Bolsonaro, mas o jeito que tem o método do fascismo, efetivamente, é Sérgio Moro. Esse ameaça e a ultradireita já pegou ele como o afilhado preferencial.